caso de teste é um conjunto de condições que elas são usadas para teste de software. Então, o que que acontece? Ele descreve uma condição particular que deve ser tratada e testada também. E é composto por alguns valores de entradas, algumas restrições também para a execução e um resultado de comportamento esperado. Então, são feitos testes e são avaliados conforme a necessidade. Então, ele é testado especificamente algum tipo. Então, o que pode acontecer? Ele pode também elaborar para identificar defeitos na estrutura interna do software, então verificar condições, estressar o código em si, estressar o desenvolvimento em si, também por meio de algumas situações que exercitem adequadamente todas as estruturas utilizadas na codificação. Então, ele vai verificar todos os meios, os princípios possíveis. Também, para muitos dos casos, é para garantir também que todos os requisitos ou os requisitos em si de software que eles tenham sido e que foram construídos sejam plenamente atendidos. Então, se foi pedido X, que ele atenda aquilo, Y, que ele atenda aquilo, e não reste nada, e que ele esteja funcionando plenamente para o que ele foi pedido. Também a ferramenta de uso também foi criada para rastrear alguns casos de teste, que os casos de teste para assim para você também identificar possíveis falhas, possíveis erros que aquele código pode gerar no contorno de todo o código. Então, o caso de teste ele serve para isso, para especificar a saída esperada e os resultados esperados do processamento. Então, por exemplo, na situação ideal, o desenvolvimento de casos de teste se encontra muitas das vezes num subconjunto dos casos de teste. Então, são vários casos de testes que são feitos esperando que um determinado resultado atenda aquela condição. Então, com a maioria das probabilidades de encontrar os erros. Então, por exemplo, são feitos os testes, os casos de testes, então se espera que algum deles você possa encontrar. Caso encontre, é a melhor forma de você corrigir, porque é melhor você fazer encontrar na fábrica de software, você encontrando na fábrica de software, do que mais para frente em produção ou até mesmo na mão do cliente, esse produto, esse software venha dar defeito. Então é melhor que na fábrica de software ele venha ter esses problemas ou que sejam demonstrados esses problemas. Quanto à estrutura, existem alguns temas, alguns tipos que são abordados nesse contexto. Então existe o resumo, o que acontece? Ele contém algumas descrições do que o caso de teste deve descrever, ou as finalidades, os objetivos e até o escopo. Então é feito totalmente um desenho, pré-estabelecido condições também para que tipo, aquela execução venha a funcionar. Então, por exemplo, é esperado que tal, tal comando, tal passo execute linha tal, tal, e que dê certa funcionalidade. E se naquilo vier dar algum erro, até para futuras implantações, ou até mesmo pós-implantações, já saiba que possivelmente aquela parte é a mais fraca, digamos assim. Então também no próprio teste são estressados alguns níveis do código. Então alguns tipos de entrada, que para ser as entradas, por exemplo, para ser feitas as condições de execução. Então enumera uma lista de estímulos específicos a serem aplicados durante o teste. Então testar valores que não, digamos, não poderiam, valores a mais. Por exemplo, você vai colocar o código de uma placa de carro, então você limita
a 3 letras e a 4 números. Se ele caber mais que 3 letras, ele está errado. Então o código deveria bater e falar, não, você não pode. E você também não poderia digitar mais do que 4 números. Então essa entrada seria uma entrada, digamos, proibida, que aí entraria até na questão da ação e dos resultados esperados, quando você digitasse ou quando se imputasse essas informações. Então, até na questão da ação, a execução do teste são ações que os usuários devem fazer para que o sistema possa cumprir com o que será testado. Então, digitar um valor, ou clicar em uma parte do sistema, enfim. E a questão dos resultados esperados são todos os tipos que você pode acontecer, erros, dos mais simples aos mais grosseiros, digamos assim, aos mais complicados, mais complexos. E até mesmo as pós-condições, que seriam para as condições de execução, que vai descrever os estados, se o sistema deverá retornar algum tipo para permitir a execução de testes subsequentes. Então, por exemplo, beleza, deu um problema numa linha tal que ele vai executar um certo método. E aí é feita uma correção. Só que depois disso, percebe-se que ele afetou uma outra linha, então um outro método, um outro comando. Então é feito todo esse mapeamento para que, como eu disse, em futuras pós-implantações não venha dar esse problema. Então, até sobre a execução de testes, é uma coisa bem interessante que para a execução desses casos de testes é necessário que algumas condições sejam atendidas. Então, por exemplo, que os usuários estejam cadastrados, por exemplo, em uma ferramenta, que nem o teste link, que é um caso. Então, os casos de teste precisam estar escritos. Deve existir um plano de testes. Então, por exemplo, vamos testar isso, aquilo, e sempre dar prioridade ao que pode impactar ou até mesmo impactar o cliente financeiramente ou mesmo o sistema funcionalmente. Então deve existir uma base, uma line para o plano de teste. Então sempre e com isso ser feitos os relatórios. Os relatórios seriam para saber de que ponto você partiu até o ponto que você chegou. Então, por exemplo, com, provavelmente vão acontecer erros, então você sabe que você teve aqueles erros a partir de um momento e foram acontecendo, até que você chegou num momento que estabilizou. Provavelmente vai chegar um ponto que vai dar uma estabilizada em questão de erros, mas você sabe de onde você partiu até onde você chegou. E isso é fundamental até para a questão de outros projetos, ou até mesmo questão de alguma melhoria que você vai fazer no sistema. Que, por exemplo, você pode implantar um novo método, uma parte no sistema, e ele pode, de novo, entrar naquele erro. E como você tem relatórios no projeto, relatórios de erros, tudo mais, você vai saber que aquele erro você conserta de uma determinada maneira, ou você precisa fazer com que certas extensões funcionem. Então, basicamente, isso os casos de teste e as execuções em si. TestLink é uma ferramenta de uso aberto que suporta múltiplos usuários. O relacionamento dos artefatos no TestLink se associam igual mostrado nesse diagrama. Cada projeto de teste pode ter um ou mais requisitos. O projeto de teste pode ter um ou mais planos de testes, o plano de teste pode ter um ou mais casos de teste, e cada caso de teste pode estar associado a um ou mais requisitos. Os projetos de teste aparecem listados em Projetos de teste, no canto superior direito da tela. Eles podem ser gerenciados no link Gerenciar projetos de teste. Nessa tela, é possível criar novos projetos, bem como fazer alterações num projeto já existente. Para criar, é só clicar em Criar, informar os dados necessários e confirmar clicando no botão aqui embaixo, no botão Criar.
Para alterar, clica num projeto já existente, fazer as alterações e clicar em salvar. Para incluir e alterar os requisitos, clique em especificar requisitos. Na tela aberta, cada requisito deve estar associado a uma especificação de requisitos. No exemplo, foram criadas duas especificações: as alterações matemáticas e memória. Dentro de cada especificação, você pode ver os respectivos requisitos. Para incluir, alterar ou excluir casos de teste do projeto, clique em especificar casos de teste. Eles podem ser agrupados em suítes de teste, como você pode ver neste exemplo. Também é possível relacionar os requisitos a cada caso de teste, mantendo assim a rastreabilidade entre requisitos e casos de teste. Neste exemplo, este caso de teste está com esses dois requisitos associados a ele. Para cada projeto pode existir um ou mais planos de teste. Os planos de teste disponíveis para o projeto são listados em plano de teste atual. Acessando Gerenciar plano de teste, pode-se criar novos planos ou alterar planos existentes. Para que os casos de teste possam ser executados, este deve ser incluído em um plano de teste. Para adicionar ou remover um caso de teste de um plano, selecione o plano de teste desejado e clique em Adicionar/Remover caso de teste. Depois clique na suíte que contém os casos de teste que deseja incluir ou remover. Então os casos de teste são listados. Para incluir, selecione o caso de teste e clique no botão Adicionar selecionados. O caso de teste ficará marcado com a cor amarelo. Para remover, selecione o caso de teste e clique em Adicionar remover selecionados. O caso de teste perde a cor amarela. Para executar casos de testes, precisamos que algumas condições sejam atendidas, que são: o usuário que fará a execução precisa estar cadastrado, o caso de teste precisa estar escrito, deve existir um plano de teste e existir uma baseline para esse plano de teste. Vamos verificar se as condições estão sendo atendidas. Para ver os usuários cadastrados, basta clicar no ícone Administração. Todos os usuários estarão listados. Para alterar qualquer usuário, é só clicar no nome do mesmo. Todas as informações serão mostradas. Quando terminar de alterar o campo, é só salvar. Podemos também criar um novo usuário, clicando no botão Criar. Então, é só preenchermos os campos com os devidos dados e depois disto, finalizando, clicando no botão Salvar. Para vermos se os casos de teste estão escritos, basta clicar em Especificar casos de testes. No painel da esquerda, todos os dados serão listados, todos os casos de teste escritos estarão listados. Para vermos se existe um plano de teste, é só verificar na lista Plano de teste atual. Então mostrará todos os planos de teste que existem. Para verificarmos a existência de uma baseline, é só clicar na opção Baselines e Releases no painel Gerenciar plano de teste. E assim, as que existem serão listadas. Também é possível criarmos uma nova baseline, clicando no botão Criar. Basta preencher os dados e clicar em Criar. Opcionalmente, os casos de teste já podem estar adicionados ao plano de teste. Você pode verificar se já estão adicionados clicando em Adicionar ou remover casos de teste no painel Conteúdo do plano de teste.
Clique em cada uma das suítes. Se os casos de teste estiver adicionado, ficará marcado em amarelo. Para adicionar um novo e atribuir a execução, é só marcar a checkbox e preencher a combo box em cima onde está escrito atribuir para o usuário em adicionar. E escolher a build que você deseja adicionar. Para executar o caso de teste, conecte-se com o usuário que possui os casos de teste atribuídos para execução. Aqui no caso, vamos entrar com o fulano. Clique em executar teste no painel executar teste. Depois, clique no botão expandir árvore e escolha o caso de teste que deseja executar e execute o mesmo. Selecione o resultado encontrado em Resultados. Podemos informar o resultado com as opções Passou, com falha ou bloqueado. Devemos informar o resultado de acordo com os resultados encontrados e em função dos resultados esperados. Para visualizar os relatórios do projeto de teste, devemos clicar em Relatórios, na parte superior do painel. À esquerda vai aparecer todos os relatórios disponíveis. Por exemplo, o relatório Gráficos, que mostra as métricas gerais, como as porcentagens dos resultados de teste que passaram, falharam ou foram bloqueados. Também temos o relatório Métricas Gerais do Plano de Teste, que mostra os dados resumidos em forma de tabela. Além do percentual, mostra as quantidades de testes agrupados por resultados.